Paz, Senhor, meus irmãos, dando prosseguimento ao nosso tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir, a revista dos jovens, comentada pelo pastor Elias Torralva. Hoje vamos estudar a lição 7, tem um título A Liderança de Davi. Os irmãos que desejarem os slides, na descrição do vídeo há links para download tanto do PowerPoint como do PDF. Os irmãos podem usar gratuitamente. O texto principal diz: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração. Atos 13, 22. Então vamos falar exatamente desse líder, do rei Davi. A gente vai ver várias características importantes que são necessárias para um líder atual, um líder cristão que também deve estar em consonância com o coração de Deus, como Davi foi. Resumo da lição: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. A gente sabe que Davi ele falhou, mas mesmo assim ele demonstrou características, até mesmo no momento que ele cai, ele demonstra ali características de alguém que realmente tinha o coração voltado a Deus. Então ele não joga a culpa para outro, como Saul. Saul, por exemplo, quando é confrontado por Samuel, a respeito ali do despojo, que era para ele não ter trazido nada, não ter poupado o rei, a Amalequita, mas acontece que ele desobedece, ele poupa a vida do rei, ele traz despojo, e quando ele é confrontado, ele coloca a culpa no povo, diz: não, foi o povo que trouxe, que achou melhor trazer essas ovelhas para sacrificar a Deus. Então ele sempre buscava um subterfúgio para se esquivar da sua culpa. Porém Davi não, Davi cai em si e sabe que pecou e tem a grande preocupação de perder agora a presença de Deus. Então ele não coloca a culpa em outro, pelo contrário, ele confessa. É um salmo que diz que quando ele se calava, seus ossos apodreciam, então ele sentiu todo o peso daquele remorso, daquela culpa. E quando ele é confrontado, então ele realmente se humilha, pede a misericórdia do Senhor, compreende que Deus é santo, mas que também Deus é misericordioso. Então, até mesmo na queda, a gente vê características importantes para um líder cristão. Os objetivos da nossa lição são mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, conhecer a liderança de Davi e apresentar os aspectos práticos da liderança de Davi. O texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 7. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te falarei sobre o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência e para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glórias a Deus. A introdução da nossa lição diz: Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento. Isso se dá pela sua trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus, seus feitos e a sua liderança bem-sucedida. Ao estudar a respeito da liderança de Davi, podemos identificar suas qualidades e afirmar que elas servem de referencial para os líderes da atualidade. Na lição deste domingo, vamos refletir a respeito do chamado do preparo de Davi para liderar Israel, apontando algumas das suas principais qualidades. Então Davi é um personagem que sempre está em destaque, principalmente para Israel. Israel até hoje tem Davi sob
suma importância, principalmente porque as promessas a respeito do Messias, né, partem, né, da raiz de Davi, né? Como a gente vê lá o cego Bartimeu, né, tendo aquela grande revelação, quando ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava ali confirmando que Jesus era rei, que Jesus era o Senhor, que Jesus era descendente de Davi. Era o cumprimento de toda a promessa do Antigo Testamento. Vemos também todos os feitos, né, todas as qualidades que a Bíblia registra a respeito desse servo de Deus e como ele, né, se comportou ali como líder. Né? A gente vai ver aqui características importantes durante toda a lição. Primeiro tópico: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, um aspecto importante, eu acho que o principal, é exatamente esse, né? Ele era segundo o coração de Deus. Ou seja, ele estava pronto, né, para glorificar a Deus, ele queria agradar ao Senhor, ele queria, né, buscar o Senhor, adorá-lo. Ele foi, né, poeta, foi escritor de inúmeros salmos, foi músico, tudo ele fazia para agradar, para adorar a Deus. Glórias a Deus. Ele reconhecia a soberania, reconhecia que dependia de Deus e também, né, como já falamos, ele conhecia atributos de Deus como a sua justiça e a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E era um homem cheio do Espírito Santo, como a gente vê durante, né, no momento que ele é ungido, né, a rei. O Espírito Santo se aposta dele em toda a sua vida, né? Por isso que ele tinha, durante toda a sua vida, ele manteve, né, então, o Espírito Santo sempre dirigindo a sua vida. E a gente percebe que, como já citamos, ele não queria perder, aleluia, essa unção, né? Essa característica principal da sua liderança era a presença do Espírito Santo. Primeiro subtópico, o autor destaca: Davi, um filho obediente. Então a gente vai ver que essa liderança ela é desenvolvida desde do lar, né? Desde o berço. Né? Então Davi não nasceu pronto, ele foi forjado, Deus foi preparando ele, como os demais líderes que a gente tem estudado, que vai estudar, né? Como Moisés, Deus sempre vai preparando, né? Desde a infância. Deus tem um chamado desde o ventre da mãe. Esse chamado, é claro que se refere a essa função, né? Esse plano de Deus. Não é referente à salvação, pois a salvação cabe uma responsabilidade individual, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E Davi quase perde a salvação ali, pecando, mas ele se arrepende e se humilha perante, né, o Deus de Israel. O sucesso de um líder não é obra da casualidade, mas é o resultado de um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Às vezes a gente quer, né, já pular etapas e tomar, né, uma posição de destaque assim, de uma hora para outra, mas existe um processo, existe um deserto, existe algum sofrimento que vai, né, nos aperfeiçoar, nos moldar. Então não se aflige, né, se você está também passando por algum processo, né, Deus pode estar te preparando para que você possa estar também exercendo uma função especial no reino. Um dos principais desafios de uma liderança é a solidez de seus resultados. Isso passa por uma construção bem edificada que inclui não somente aspectos espirituais e intelectuais, mas também familiares. Né? Então é edificada, né? Então é como um prédio, então tem que ter a base. E a base, né, é no lar, né? Como a gente viu na vida de Moisés e agora a gente vai ver na vida de Davi. Davi é admirado como pastor, derrubador de gigantes, excelente músico, campeão de batalhas e líder brilhante. A Escritura não diz nada a respeito da sua infância, mas acreditamos que seu caráter foi forjado em família. Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava como um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Então ele era trabalhador, era obediente, né? Era humilde. Então a gente vê algumas características da sua infância. Não há, né, uma descrição completa, mas a gente percebe, né, nesses fatos, nesses registros, né, como Davi se comportava. Ele também não venceu Golias e se tornou um herói nacional enquanto fazia parte do exército de Saul. Ele venceu Golias e foi aclamado por todos no momento em que obedecia à ordem de seu pai. Então ele foi ungido na humildade, enquanto ele era apenas um simples pastor,
E também ele se tornou um herói não, né, numa posição de destaque. Ele não era o general, não era o soldado. Pelo contrário, ele foi visitar ali os seus irmãos no campo de batalha e Deus usou ele poderosamente. Então não é, como veremos aqui, que muitos acreditam que precisam estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados pelo Senhor. Nas pequenas coisas, sendo fiel no pouco, que Deus então nos nota, né? É como aconteceu com Gideão, né? Gideão, ele, né, chama a atenção de Deus quando ele está, ao invés de estar escondido, como os outros israelitas, com medo dos midianitas, ele, né, decidiu plantar, colher e malhar o trigo ali no lagar, pois ele tinha essa preocupação de levar o sustento para sua casa. Então, ele não estava escondido, ele estava ali desafiando, né, o inimigo, porque ele não poderia estar de forma nenhuma mexendo com o trigo, pois era comum os midianitas virem e tomar tudo. Então o pai Davi pediu que ele fosse ao encontro de seus irmãos no campo de batalha para levar alimentos, pois eles estavam na guerra. Quando Davi estava no campo e a maior parte dos discípulos de Jesus era formada de simples pescadores, né? Então a gente vê que o Senhor se agrada, né, dos varões valorosos que estão ali exercendo a sua função por os simples, mas o Senhor está ali preparando quem sabe no futuro líder. Samuel comunicou a Saul que Deus o havia rejeitado e que já havia escolhido alguém para assumir o seu lugar como rei de Israel. 1 Samuel 13,14 lemos: Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então a gente vê que Deus já tinha buscado, né, um homem segundo o seu coração. E aí, fazendo paralelo lá com Atos, né, achei Davi, né, um homem segundo o meu coração, que fará tudo aquilo que eu mandar. Né. Então vemos que realmente Saul foi rejeitado e Deus já, né, manda Samuel ungir o futuro rei. Né. Claro que o processo ainda não estava completo. Davi ainda teve que esperar o tempo do Senhor para tomar aquela posição, mas ele já estava separado para aquela obra. O Senhor ordenou a Samuel que ele fosse até a casa de Jessé, pois um dos seus filhos seria o novo rei. Então, como o subtítulo diz, né, Davi esquecido pela família, mas escolhido por Deus. A gente se lembra e conhecemos a história de que ele estava, né, ali preterido, né, estava no campo e ninguém nem se lembrava dele. Claro que provavelmente Jessé achou, não, esse menor, ele é o menor. Se tem alguém para ser ungido, deve ser um dos meus fortes filhos, daqueles que já estão preparados para a batalha. Samuel teve que perguntar a Jessé se ele não tinha mais filhos. Então foi aí que Jessé se lembrou do mais novo, que estava cuidando das ovelhas no campo. Quando Davi chegou, a voz do Senhor veio a Samuel dizendo: Este é o jovem escolhido para ser o rei. Deus não olha a aparência física, ele vê o coração, e os seus pensamentos ao nosso respeito são os melhores possíveis. Conforme Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, esse texto, né, mostra uma carta a Jeremias escrevendo para aqueles que estavam no cativeiro. Imagina, estavam mesmo sofrendo castigo, mas Deus ainda está dizendo: eu tenho bons pensamentos, pensamento para vocês prosperar, para vocês viverem, não pensamento de mal. Então Deus cuidava até no meio do cativeiro. O texto confirma que Davi foi achado, ungido e alvo da promessa de Deus de que a sua liderança seria vitoriosa. Salmo 89, 3 e 4 diz: Fiz um concerto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Saul teve a oportunidade de também ter seu reino confirmado, mas ele acabou sendo rejeitado. E em Davi, homem segundo o coração de Deus, Deus então faz essa promessa que o reino dele seria de geração em geração, a se cumprir em Jesus Cristo, que era filho de Davi. Então Jesus é o cumprimento dessa promessa, que do tronco de Jessé sairia um rei que o seu reino nunca vai passar. Glórias a Deus. Então, foi Davi que recebeu então essa promessa maravilhosa. Definitivamente, Davi foi uma escolha de Deus. Lá em 1 Samuel 16:12, então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é.
né? Então Deus que estava escolhendo, né? Por Samuel, ele já ia escolher logo primeiro. Davi teve muitos desafios e encarou muitas dificuldades antes de assumir a liderança do seu povo, mas com o tempo ele teve a aprovação de todos. Jonatas, filho de Saul, é um dos exemplos de quem sabia que Deus havia escolhido e separado Davi para ser rei de Israel no lugar de seu pai. Aí, em Samuel 23:17, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, que também Saul, meu pai, bem sabe. Então, Jonatas reconhecia em Davi essa liderança, né? Via que ele realmente seria o substituto do seu pai. Inclusive, mais à frente, ele faz aquela aliança para que Davi não apartasse a benevolência da sua casa. E Davi cumpre essa aliança depois de Mefibosete, como veremos mais à frente. O próprio Saul veio a reconhecer que Davi foi a escolha de Deus para reinar nesse lugar. Quando Davi poupa a vida de Saul, corta apenas um pedaço da sua ola e mostra que ele poderia tê-lo matado, mas ele poupou, ele não ia tocar no ungido de Deus. E o próprio Saul então declara isso em Samuel 24:20. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. E Abigail também reconheceu que Davi foi uma escolha divina para reinar em Israel. 1 Samuel 25:30, e há de ser que, usando o meu Senhor conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel. Então, Abigail também pedindo para que Davi tivesse misericórdia ali de Nabal, de seu marido, e para que quando ele fosse o chefe sobre todo Israel, ou seja, estava ali profetizando que Davi seria esse rei e que ele não tivesse isso na sua consciência, de ter feito vingança ali a Nabal. Definitivamente Davi foi o líder escolhido pelo Senhor. Terceiro subtópico, Davi um líder com muitas qualidades. Em sua trajetória de vida, Davi teve muitos erros e acertos. Foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Podemos afirmar que Davi foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda. Isso é, ele teve o seu coração voltado para o eterno. Tem várias situações, a gente vê Davi buscando o Senhor, consultando o Senhor, Davi querendo trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, para a cidade de Davi. Então Davi sempre queria estar na presença de Deus, queria adorar o Senhor, era grato. Só os salmos a gente percebe ali toda a gratidão, toda a adoração que ele devotava a Deus. Então realmente ele tinha esse relacionamento sincero e profundo com Deus. Também foi um homem humilde, pois quando os empregados de Saul falaram a respeito de sua filha Mical, a resposta dele demonstrou toda a modéstia. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Então ele, mesmo antes de se tornar rei, nesse momento ele com humildade ele permanece assim durante o seu reino. Claro que, como o texto diz, teve erros e teve acertos, mas sempre quando ele errava ele se humilhava e buscava a misericórdia do Deus que ele conhecia. Segundo tópico, a liderança de Davi. Temos esse quadro aí, uma imagem de Davi na caverna de Adulam, como veremos durante o tópico. Primeiro subtópico, uma liderança cheia do Espírito Santo. Davi foi um líder cheio do Espírito Santo e que reconheceu o valor da presença do Espírito em sua vida, pois quando reconheceu a gravidade do seu pecado, clamou ao Senhor dizendo: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, Salmo 51 é um salmo de confissão, Quando Natan confronta ele a respeito do seu pecado ali com Betseba, então ele reconhece o erro, assume, ele tenta fazer ali um jejum por causa do filho que estava doente, porém o filho morre, o fruto daquele pecado, e mesmo assim ele tinha esse temor, ele realmente cai em si e pede a misericórdia e pede principalmente que Deus não lançasse ele fora da presença. Sem a unção do Espírito Santo podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados serão escassos ou nulos. Podemos até fazer muita coisa com o nosso talento, com alguma capacidade que possamos ter, mas sem o Espírito Santo vai ser tudo assim bamba, tudo frágil, tudo efêmero. Mas com o Espírito Santo podemos fazer obras grandiosas, louvado seja o nome do Senhor, que vão glorificar o Senhor. A primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato que ele foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel.
e ungido por Samuel para esta tarefa. A referência em 1 Samuel 16:12, mas não leu 13, que fala exatamente das duas partes, da unção do óleo e de ser cheio do Espírito Santo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A gente vê que naquele momento que Deus escolheu, o Espírito Santo também se apoderou dele. No Antigo Testamento, a unção indicava a separação para o uso exclusivo de Deus e capacitação divina para a realização de uma tarefa. Ao ser ungido por Samuel, o jovem Davi compreendeu que a partir daquele momento ele não pertencia mais a si mesmo, mas a Deus, e que ele estava recebendo habilidades para governar Israel. Depois da unção, Davi passou a ser dominado pelo Espírito de Deus. Então, uma referência que acabamos de ler. Segundo subtópico, uma liderança centrada em Deus. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois o reconheceu como fonte de sua vida e de sua liderança. Mais uma característica fundamental de um líder, podemos extrair, ver esse modelo na vida de Davi, essa dependência total de Deus. Não, a gente não pode fazer as coisas sem Jesus, como diz lá em João 15, né? Sem Ele nada podemos fazer. Então, somos dependentes dele. Já falamos, não é nosso braço, não é nossa inteligência que vai poder, né, resolver as coisas espirituais. O que é espiritual, a obra de Deus que é espiritual, ela tem que estar completamente na direção, aleluia, de Deus. Então nós somos completamente dependentes de Deus. Como Davi. 1 Crônicas 17, 16 e 17, lemos. Então o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes. E proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Então Davi aqui um cântico exaltando, né, a graça de Deus, dizendo: quem sou eu, Senhor? Tão pequeno, né? Quem é a minha família? E o Senhor me trouxe até aqui, e o Senhor ainda tem promessa à posteridade. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que o seu chamado se originou no Todo-Poderoso, as ações dele foram norteadas pelo seu desejo de agradar ao Senhor. Isso percebe em sua declaração: porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que me não custe em nada. Então, nesse momento, né, ali, quando Davi está também arrependido por causa de um pecado, ter contado ao povo sem a ordem de Deus, e, né, Deus manda ali o castigo sobre o povo, e ele confessa, diz a Deus: Deus, não castiga o povo, não castiga a mim. Quando ele está falando assim com o Senhor, o anjo então fala com o profeta para entregar a mensagem a Davi e dizer que era para Davi oferecer um sacrifício ali na ilha de Arão. Ele vai lá oferecer o sacrifício, né? Ele diz: não, pode pegar tudo, né? Tanto a terra como os bois. E ele disse: não, eu não vou oferecer sacrifício ao Senhor sem pagar um preço, né? Então ele compra aquela propriedade, compra os bois e oferece sacrifício, e Deus cessa então ali o castigo. Ao enfrentar Golias, ele desejava honrar o nome do Senhor. Em 1 Samuel 17:26, ele vai dizer: quem é esse incircunciso, né, que desafia o Senhor dos Exércitos? Né? Então ele sempre queria exaltar o Senhor, glorificar o Senhor. Aleluia, colocava sempre Deus à frente de tudo. Diante do gigante, confiou no Todo-Poderoso e não em suas próprias habilidades. E suas vitórias foram dedicadas ao Senhor. 1 Samuel 17:47, saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E Davi foi um líder que aprendeu a depender de Deus, e isto é o que levou a consultar o Senhor em diferentes momentos e circunstâncias, como em questões relacionadas à guerra. Deus foi o centro de sua liderança. Então tudo que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. Quando era vitorioso, ele glorificava o Senhor. Ele sabia que a vitória vinha da mão de Deus e não da mão dele. Então temos aqui em 2 Samuel 5:19, e Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Era muito sábio, né? Consultava o Senhor, e o Senhor respondia, e ele fazia conforme Deus mandava. Terceiro, uma liderança com foco em pessoas. Então, a gente já tem visto aqui várias características, né? Ele era cheio de espírito, glórias a Deus, dependente de Deus. No começo a gente já viu que ele era um filho obediente, né? Então tinha uma base ali familiar, era humilde, né? E dependia completamente de Deus, como vimos no tópico anterior.
E agora vamos falar também relacionado aos seus liderados. Há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder que sabia gerenciar pessoas. Enquanto fugia de Saul, ele entrou na caverna de Adulão e ali atraiu cerca de 400 homens em situação difícil. Mesmo fugindo, aquelas pessoas que estavam ali endividadas, com espíritos desanimados, ainda viram em Davi um líder e foram até ele e se tornou ali um exército, E ele aproveitou, ainda que aqueles que estivessem em situação difícil, sem nenhuma capacidade, Davi fazia com que os seus liderados dessem o seu melhor. E depois tinha, a gente vê na Bíblia, surgem ali os valentes de Davi, Então pessoas que se destacaram. Tudo indica que ele era uma pessoa que conhecia a arte da empatia. Sua liderança foi também marcada por sua capacidade de potencializar o que seus liderados tinham de melhor, mesmo aqueles considerados improváveis. Deus faz assim, Sou testemunho que Deus faz assim. Deus nos dá a capacidade também, quando estamos debaixo da mão dele, de liderar e de pegar aquele que ninguém dava nada, aquele que ninguém podia usar, que ninguém achava que tinha no futuro, e tornar também instrumento precioso na obra do Senhor. Enquanto líder, influenciou positivamente seus liderados, como se vê na ocasião que ele ofertou o seu melhor para a construção do templo. Em concordância, as pessoas deliberadamente passaram a entregar os seus próprios bens. Também liderava através do exemplo. Ele oferece o que ele tinha de melhor para Deus, ouro, prata ali para a construção do templo. Ele tinha um desejo tremendo de fazer aquele templo, mas não pôde, Deus não permitiu, Quando ele conta o seu plano ali a Natan diz, é boa essa sua ideia, o seu projeto. Mas quando Natan vai embora, daqui a pouco tem volta a dizer, não, Deus disse, não vai você não, vai ser seu filho. Mas ele tinha esse desejo tão grande que ele oferta, ele dá o melhor. E mais à frente ele vai ver que até as plantas, o Espírito Santo inspira ele a desenhar, plantas, a organização dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos. Então, Davi queria concluir aquela obra, mas não foi para ele, Não foi para ele concluir, ele foi obediente e, mais uma vez humilde, e deixou para fazer conforme Deus ordenara. E nesse aspecto aqui que estamos vendo nesse tópico, ele dá exemplo ao liderado, indo de forma sincera, de forma que ele adorava o Senhor, e as pessoas também começam a contribuir de bom grado, por ver o exemplo do seu líder. Aspectos práticos da liderança de Davi, terceiro tópico. Temos ali uma imagem, ele e Mefibosete, Os irmãos também conhecem a história. Um líder que soube honrar as alianças. O Senhor é Deus de alianças, como se percebe em toda a Bíblia. Em Hebreus 9,15, na nova versão transformadora, diz: por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Então Deus é o Deus de aliança. E hoje nós estamos na nova aliança, que foi firmada ali no sangue de Cristo. Ele fez uma aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração. Davi sabia que Deus foi responsável pelo seu sustento e sucesso. O servo do Senhor também procurou honrar as alianças que fez ao longo da sua vida. Não obstante seus erros e falhas, ele cumpriu com a aliança feita ao seu amigo Jonas, honrando seu filho Mefibosete. Está em 1 Samuel 20, 14 a 17, versículo 42, e também em 2 Samuel 9, de 1 a 3. Ele fez aliança com Jonathan, Jonathan dizendo que, mesmo se ele não tivesse vivo, mas que ele não apartasse a benignidade, o cuidado ali com a sua casa, e Davi se lembra disso e manda chamar ali o descendente dele, que era Mefibosete, que estava em Lodebar, restaura ali o que pertencia ao seu pai e faz com que ele passe a comer ali na mesa do rei. Glórias a Deus. Um líder justo. Davi foi consciente da justiça de Deus, como podemos ver no Salmo 3. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então, justiça quer dizer o quê? Retidão. Então, Davi queria andar na vereda dessa justiça. Ele reconheceu o valor de uma vida justa
e que isso garantiu o cuidado de Deus. No Salmo 37, 25. Seu senso de justiça é evidenciado na ocasião em que ele dividiu os despojos da batalha vencida em Ziklag, ao repreender alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Então, quando há aquela celeuma, dos que foram à guerra, daqueles que ficaram cansados, ficaram para trás, ficaram com a bagagem, outros foram, guerrearam, restauraram ali os filhos das mulheres que haviam sido sequestrados, e na volta eles diziam: não, o despojo não é só nosso. E Davi diz: não, a mesma parte que vocês vão ter, quem ficou guardando a bagagem também terá. Isso até se tornou lei depois desse episódio. Terceiro subtópico: um líder segundo o coração de Deus. Então começamos falando sobre isso e vamos concluir falando sobre isso. Davi foi um líder de muitas excelentes qualidades, e as que até aqui foram elencadas retratam bem o perfil de sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus. Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele teve um coração alinhado ao coração de Deus, e a sua liderança se firmou nesse desejo de agradar ao Senhor. Podemos ver esta verdade quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para que Salomão construísse, e quando não aceitou que o povo fosse castigado por causa dos seus erros. Então, ele é obediente, teme a Deus, é humilde, então ele reconhece o pecado, não desejava que ninguém fosse castigado por causa das suas falhas. A gente vê essas características dele. Ele errou, falhou, ele não era perfeito, era um ser humano, mas, como já falamos, uma característica positiva foi que ele reconhece o erro, se humilha, clama pela misericórdia. Ele também conhece um Deus misericordioso, ele não desconhecia esse atributo de Deus, pelo contrário, ele conhecia um Deus que era santo, que era justo, que era maravilhoso, mas também que era misericordioso. Ele clama e alcança perdão, como diz a palavra, quem confessa e deixa alcança misericórdia. Pagou a consequência, porque todo pecado que cometemos tem consequências a serem pagas. Quando plantar, ele vai ceifar, mas alcançou perdão. Então a gente vê que ele era um homem segundo o coração de Deus. E mais uma vez friso, diferente de Saul, que quando foi confrontado, inventou que o pecado não era dele, era do povo. Então Davi era diferente. Por isso que Deus cumpriu tantos propósitos na vida dele e ainda prometeu coisas para os últimos dias. Depois da sua posteridade, nasceu Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, filho de Davi, filho do Eterno. Glórias a Deus. Concluindo, estudamos a respeito da pessoa de Davi e seu chamado. Aprendemos também a respeito de algumas das suas qualidades. Davi cometeu muitos erros e também acertos. O sucesso de sua missão foi sua humildade e dependência de Deus em meio aos bons e maus momentos. Que lições maravilhosas para a gente trair da vida de Davi. Essa característica da sua liderança e também essa característica de como ele andava com Deus, dependia de Deus. Aleluia. E mesmo errando, ele buscava o perdão, a misericórdia, e Deus abençoava Davi e perdoava. Glórias a Deus. Então, se nós também na nossa liderança, nesse exercício de liderança que Deus possa estar usando cada um de nós, tivermos o coração conforme o coração de Deus, de certo seremos bem-sucedidos. Amém? Graças a Deus. Na próxima lição vamos falar sobre o filho de Davi, a liderança de Salomão. Se você tem mais acertos do que erros, ou mais erros do que acertos. Na próxima lição, não perca cenas do próximo capítulo. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Pai, por cada jovem, cada professor de escola dominical. Vai abençoando, vai dando sabedoria, Senhor Jesus. Tudo isso que temos aprendido esse trimestre, Pai, aplique em nossos corações. Pai, que nós possamos cumprir a Tua palavra, fazer a obra do Senhor, de maneira que venhamos a glorificar o Teu santo e eterno nome. Abençoa, Pai, cada um, desperta o dom que há em cada jovem, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Que a graça do Senhor e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.